Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar o nosso quarto encontro, aprendendo com a oração feita com humildade nessa semana. Vamos refletir a parábola do fariseu e do publicano e como Jesus fala sobre a oração neste texto. É o Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. Ouçamos o texto. A justificação é dom de Deus. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Nem como eu faço jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. Eu declaro a vocês, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Vamos retomar alguns detalhes para nós. Jesus então contou esta parábola. Diz: 2 homens subiram ao templo para rezar. Essa preposição para mostra o objetivo pelo qual os 2 subiram ao templo. Os 2 foram realizar a mesma realidade. Os 2 foram justamente para rezar. Então, isso aí é comum dos 2. Nós vamos ver depois a forma de oração de cada um deles, como distinção. E depois, no caso aqui, o fariseu dizia: Eu te agradeço, ação de graças, porque não sou como os outros homens. Vamos ver as características. São ladrões, desonestos, isto é, ferem a questão do Código da Aliança em relação à justiça, ao próximo. E depois ele diz: adúlteros. No Antigo Testamento, nos profetas, os adúlteros eram aqueles que recorriam à idolatria, aos ídolos, aos deuses. Então, cultuam outros deuses, estão sempre ligados a outras divindades. No caso aqui, ele é acusado, o cobrador de impostos, de adúltero, porque ele servia ao Império Romano. O Império Romano era sustentado pelos seus deuses, nem como esse cobrador de impostos. Então, esses detalhes é importante para não levarmos no campo da questão da área da sexualidade, que não tem nada a ver, tem a ver com a questão do rompimento do grande mandamento do amar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses além dele. Esta parábola quer sublinhar a qualidade da oração, que reconhece os próprios pecados e a própria pobreza espiritual. Diante de Deus, o ser humano só pode ter uma atitude de humildade, que por mais que ele tenha alguma coisa de bom, isso nunca é dele,
é sempre um dom divino. Então, ele não se pode arvorar a si mesmo como responsável desses dons, mas como graça de Deus, do qual ele está a serviço dessa graça. Está livre, disponível essa graça. O sentido final mostra o significado da parábola. É o versículo 14. Vemos duas atitudes concretas na oração. Aqui nós temos que ver as atitudes na oração. A palavra oração, usada aqui, que pode ser usada tanto quanto orar quanto rezar. O verbo grego usado, proselhomai, ou o verbo utilizado aqui, proselzastai, significa tanto rezar quanto orar. Então, não há distinção, né? Ele começa dizendo, duas atitudes concretas na oração. De um lado o fariseu e de outro o publicano, que revelam modos diferentes de se colocar diante de Deus e se colocar diante do próximo. O fariseu é uma figura de ontem, mas também uma figura ainda de hoje. É o tipo de pessoa que observa as normas religiosas com consciência escrupulosa e vai além daquilo que existe na lei. Ele tem um espírito de sacrifício e jejua 2 vezes por semana. O judeu jejuava na segunda e na quinta. Quando inicia a prática cristã, nós já vemos o documento da Didaqué, que é um catecismo da igreja de Antioquia, do ano 75. Esse catecismo, essa Didaqué, que significa doutrina dos 12 apóstolos, é um catecismo que preparava aqueles que pediam batismo. Esse catecismo é anterior à redação final do Evangelho de Mateus, de Lucas, o Evangelho de João. É mais antigo que muitos textos do Novo Testamento. E lá diz que o cristão jejua na quarta e na sexta-feira, enquanto os judeus jejuam na segunda e na quinta. Então, o judeu jejuava na segunda e na quinta-feira. O seu erro está na certeza de ser justo, e não sente necessidade de misericórdia, e não espera do Senhor a salvação como dom, mas como prêmio, merecido pela observância. Achava que pelo fato de observar ele tinha mérito, e esse mérito lhe garantia a salvação. Mas como prêmio, merecido pela observância escrupulosa da lei. Ele diz, não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, isto é, idólatras, que servem outras divindades, nem como esse publicano. Versículo 11. O fariseu não pede e não faz nenhuma oração a Deus. Ele fala consigo mesmo e se vangloria diante de Deus. Não tem nada a aprender com os outros. Ele é autossuficiente. Julga o próximo com dureza e coloca seu eu no centro do universo. Eu fiz isso, eu sou aquilo, eu sou melhor. Né? É sempre, né, uma atitude, né, de autovalorização, de arrogância e prepotência diante de Deus. O publicano, cobrador de impostos, ao contrário, pessoa que no tempo de Jesus era depreciada porque trabalhava para os odiados romanos. Trabalhar para os romanos era servir também os deuses romanos. E é oposto ao fariseu. Esse mantém a distância, não se atreve sequer a elevar os olhos para o céu. Bate no peito e reconhece seu próprio pecado e diz, Deus meu, tem compaixão de mim, que sou pecador. Versículo 13. Não se coloca no centro da sua pessoa, mas coloca-se na misericórdia de Deus. A sua atitude é diferente. Estamos diante da humildade de um pecador arrependido que se abre a Deus.
Se sente culpado e necessitado de perdão. Pede com humildade, simplicidade e espera o perdão divino. Ele não obriga ao perdão divino, ele espera o perdão divino, que sabe que esse perdão é divino, não é mérito dele, no caso aqui, não é mérito do pecador. Convencido de que só nele, isto é, em Deus, ele pode encontrar a salvação. Muita atenção, Jesus não louva a vida do publicano. Então, ele não está louvando aquilo que o publicano faz, né? Nem tampouco deprecia as obras da lei, realizada no caso ali, pelo fariseu. Realizadas, então, ali pelo fariseu. Não é essa avaliação que Jesus faz da parábola. Ele aprecia e exalta somente a oração do publicano. Essa oração que ele dirige a Deus. Não é as atitudes deles, mas é a forma como ele se dirige a Deus e se coloca diante de Deus. Porque com a humildade se coloca na posição justa frente ao Senhor, de necessitado da misericórdia divina. O outro não precisa. Ele acha que com seus méritos, isto é no caso os fariseus, acham que com seus méritos ele tem direito à salvação. Então, ele se considera pobre, necessitado de perdão e implora o amor misericordioso de Deus. E Jesus então diz: digo que este voltou para sua casa justificado pela sua oração, não pela sua atitude, mas pela atitude de conversão, que se transformou em oração, que se confia na misericórdia, e o outro não, que não se dirigiu em nenhum momento a Deus, mas simplesmente se auto-vangloriou diante de Deus por aquilo que ele fazia. Porque o que se eleva, no caso aqui, o fariseu, será humilhado. E quem se humilha, no caso do cobrador de impostos, será exaltado. A verdadeira oração não se faz com presunção e orgulho. Presunção da própria bondade, depreciando aos outros. Mas a verdadeira oração é feita com a acolhida de um Deus misericordioso e também cheio de ternura, transbordando de ternura. Vamos agora fazer um exercício. Vamos ler o texto do Evangelho entre a oração do fariseu e do publicano, cobrador de impostos. Vamos ver a oração do fariseu e do publicano. Vamos ver que uma oração se faz com humildade. Na oração não se conta vantagem, mas se coloca todo inteiro na misericórdia divina. Meditemos esse Evangelho e façamos uma oração se colocando diante do Deus misericordioso. Observemos. Nas nossas orações, confiamos na misericórdia de Deus ou contamos vantagem achando que com aquilo que fazemos somos melhores que os outros e não precisamos de Deus? Que seja um bom exercício para essa semana. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.